esse é o vídeo 2 do nosso série de vídeo tutoriais, onde a gente vai criar uma ferramenta chamada DP Copy Skin e a gente vai integrar ela no DP Auto Rig System, tá? O vídeo anterior eu mostrei o conceito, fiz uma apresentação da técnica que a gente utiliza e criamos um algoritmo simples para a gente poder, a partir dele, fazer a nossa ferramenta, que vai ser uma ferramenta onde a gente seleciona um objeto esquinado e depois seleciona vários outros objetos e consegue, por ela, por programação, transferir o skinning e o peso das influências para as nossas geometrias que a gente selecionou posteriormente à primeira, tá? Então a primeira é o source, as outras são quem vai ser o destination, onde a gente vai jogar a nossa influência, tá? Agora nesse vídeo a gente vai criar um script, mas basicamente a gente vai se basear em um script que eu já utilizo, que já é esse script que eu utilizo já há muito tempo, é o DP Skin, que está na minha shelf do Maya. Então o que eu vou fazer é integrar ele no nosso DP Auto Rig System, mas para isso então a gente vai melhorar ele um pouquinho, tá? Quem me gerou essa ideia de poder, quem me deu essa ideia de poder fazer esse tipo de transferência de skinning foi o James do Carmo. James do Carmo, ele é um grande amigo há muitos anos, ele é super rigger, ele é muito inteligente, é uma pessoa muito amorosa, muito gentil, e muito talentoso, tá? Então, assim, realmente o James, eu tenho muito respeito por ele. Ele é um dos fundadores da Keepcase Rigging Studio, é um estúdio de rigging em São Paulo, de super renome, eles fazem um trabalho de qualidade. Então, James, muito obrigado pela gente poder utilizar essa ferramenta que realmente é muito útil para a gente. E a partir dessa ideia sua, a gente vai implementar para o nosso trabalho, tá? Então, James uma vez me mandou um script falando assim, Danilo, isso aí deve ajudar a gente. Aí eu falei, poxa, deve ajudar não. Ajuda muito, né? Então, depois a gente vai... Eu mudei um pouquinho o script dele para adequar melhor ao meu trabalho, mas funciona super bem, tá? Então vamos lá, vou apresentar para vocês o script. Ele já mandou que eu alterei também alguma coisa, não lembro exatamente porque já tem muitos anos. Então esse daqui, se a gente buscar com o botão do meio do mouse e soltar aqui no Script Editor, a gente vê o script. E é esse daqui, ó. Super simples, mas ele é extremamente útil para a gente, tá? Basicamente o que o script faz é importa a livraria do Maya, ele lista a seleção, aí ele pega do skin cluster qual é a influência que tem nesse skinning 0 aqui, ou seja, nessa lista, o item 1 da lista, e depois para cada um dos objetos selecionados a partir do index 1 para frente, aí ele vai criar um cluster com essas influências no objeto, ou seja, vai criar um skin cluster, né? Um skin cluster, e vai criar o skin cluster com essas influências que já está listada aqui, que ele pegou. E depois ele vai selecionar as duas geometrias e fazer o copy skinning, tá? Então, super simples, super legal, super útil. Então, assim, é uma ferramenta de primeira, assim, para agilizar o nosso trabalho de skinning. Às vezes ela não copia perfeitamente e aí a gente precisa ajustar algumas coisinhas nela para ela poder ficar bem, vamos dizer, para ela ficar mais adequada, tá? Porque às vezes você precisa dar uma pintura de skin e você vai lá dá só um smooth e ele já resolve, fica muito bom, tá? Às vezes, muitas vezes embaixo do braço dá um probleminha na camisa, vai lá com um smooth ele já corrige e é poucas coisas que a gente precisa corrigir, às vezes gola de camisa também, tá? Mas é um script excelente, vocês vão ver que funciona super bem, principalmente quando a gente trabalha na técnica de skin help, tá? Não vou ficar falando demais, vamos lá, a partir desse script aqui, ver o que a gente consegue melhorar, tá? Então eu vou criar um esboço desse script. A partir desse script original aqui, a gente vai começar a transformar ele, tá? No DP Copy Skin, tá? Eu vou criar uma nova tab Python que a gente pode referenciar ela ali se a gente precisar um pouquinho depois. E vamos lá. Então aqui a gente tem DP Copy Skin. E a gente começa a importar a livraria do mesmo jeito. Aí a gente tem aqui o skinning. Eu vou começar a mudar a nomenclatura. Isso aqui eu vou pegar a selection list. Cell list vai ser esse nome para a gente na nossa lista. E essa aqui eu vou começar a escrever de uma maneira que eu gosto mais, que fica mais fácil de ler, tá? Então aqui, ó, basicamente é o mesmo comando, mas em vez de eu guardar dentro de skins, eu vou guardar dentro de cell list. Para minha cabeça é uma lista de seleção, fica mais fácil da gente ler o que está acontecendo, tá?
Aí, a primeira coisa do nosso algoritmo, lembra, a gente precisa vir aqui e verificar se existe a lista aqui, se tiver lista. Então, a primeira verificação se tem lista é assim, ó. If cell list. Aí, se tiver alguma coisa selecionada, ele entra, tá? Aí depois a gente pode fazer uma segunda seleção, que é isso daqui, ó. Segunda seleção, uma segunda verificação. Esse aqui, ó. E se, né? Vamos pôr aqui, fica mais fácil de entender. E se for, se a lista for maior, se a lista for maior que 1, tá? Por quê? Porque se a lista tiver tamanho 1, ela só tem um item selecionado. Então não tem justificativa a gente processar um código que só tem um objeto selecionado, então não vai copiar para ninguém, só tem ele mesmo. Então a gente poderia fazer uma verificação na própria linha do if ou aqui embaixo. Eu vou fazer embaixo para ficar didaticamente mais fácil. Depois a gente pode até transferir uma linha só, tá? Seria aqui, poderia escrever aqui end, sabe? End if alguma coisa. Mas antes disso, eu vou facilitar a nossa vida e a gente vai vir aqui e dizer um novo if dentro do if, tá? Aí a gente verifica if o length da nossa lista. Se o length da nossa lista for maior que 1. Se isso acontecer, a gente vai dar um print yes. Merci. Então vamos rodar esse código. Agora ele não vai printar nada pra gente, porque não tem nada selecionado, mas se a gente selecionar um item, a gente dá play, não printou nada. Se a gente selecionar mais de um item, agora ele vai entrar no segundo if aqui, ó. Play, agora ele printou yes, merci, tá? Então, ele já está verificando para a gente se a nossa lista é maior do que um item. Se existe a lista e se ela é maior do que um item, tá? Se a gente quisesse transformar isso daqui em um código só, poderia pôr. E agora a gente pode fazer mais fácil, ó. And, tá bom? Aí a gente conseguiu concluir. Aqui a gente tem que tirar uma indentação. Vamos colocar assim que a gente tem certeza que agora ele vai funcionar. Vamos testar. Sintaxe erro. Esse if aqui não existe. Não precisa dele nesse caso, tá? Vamos rodar. Yes, merci. Tem 2 itens selecionados. Se tiver vários itens selecionados, play. Ok. Yes, merci, tá? Então a gente já está aqui. A partir de agora a gente já pode passar para a próxima. Para a próxima verificação. Aqui a gente não fez um algoritmo bem completo, mas eu acabei de pensar que a gente poderia verificar se tem um skin cluster, né? Mas a gente verifica quando a gente vai pegar o skin cluster, que é a próxima fase, ó. A gente pode ver aqui, ó. Ele vai tentar listar o skin cluster, tá? A gente vai listar o skin cluster através disso aqui, ó. Ele vai retornar pra gente um carry da influência deles, tá? Gente, se vocês não conhecem muito esses comandos, eu aconselho, por exemplo, entrar aqui no help do Python. Para encontrar o repo do Python é fácil, você pode vir aqui em help, alguma coisa aqui, eu nunca uso esse comando. Aqui, ó, Python Command Reference, tá bom? My Script Reference, aí você clicando aqui, ele vai abrir para você, lá para mim já está no meu bookmark, que é um dos meus favoritos, tá? Então se a gente puder ver assim, por exemplo, o Skin Cluster, ele vai listar para a gente o Skin Cluster aqui. E a gente sabe aqui então agora quais são os comandos que o Skin Cluster recebe. Ó. Então uma série de parâmetros que ele pode receber e nesses parâmetros agora a gente vai selecionar o que interessa para a gente. Primeiro eu vou fazer uma tradução do que a gente tem aqui do código do inicial. Aqui, ó. A tradução que a gente precisa fazer é o que, eu já sei que é o carry. E em vez do 1 eu vou colocar true. Aí eu gosto de dar um espaço. Aqui também eu vou colocar true. E esse skin 0 aqui, a gente já vai pegar o primeiro item da lista, tá? A gente já vai mudar ele agora. Eu só vou traduzir isso aqui, ó, inf. Vamos ver o que é o inf. Aqui a gente vai vendo dentro dos parênteses, ó. Aqui até a gente achar um inf aqui. Alguns programadores gostam de escrever inf assim, ou então só o resumido, porque para eles às vezes ninguém vai ler e eles mesmos já fazem mais rápido o código dele. Então, aqui
ele deu um Ctrl V aqui que eu dei errado, ele foi lá para o nosso Maya. Então vou deletar esse grupo aqui. Eu vou dar um Ctrl V aqui dentro dessa janela. Isso, Influence, ok. Agora a gente vai pegar isso daqui que a gente vai chamar de skin inf, tá? A influência do skinning é uma lista. Ok. E a gente vai pegar esse skin 0 aqui. Esse skin 0 já não vai ser mais o 0. A gente vai pegar ele como source. Aí eu vou dar um nome para ele aqui, ó. Assim que a gente entrar lá, vou dar ele como source item, tá? Que é o original que tem o skinning. Aí ele vai ser o nosso cell list 0. Ótimo. Aí se a gente quiser dar um print aqui no source item, a gente pode fazer assim, ó, source item igual 1, e o source item. Aí ele vai dizer pra gente se ele está pegando realmente o primeiro item selecionado. Vamos fazer o teste aqui, por exemplo. Esses dois. Play, ele printou o source item como o primeiro, é o watch, aqui ó, mesh, ok? Se fosse o all group primeiro selecionado, ele tem que printar pra gente o all group ali, ó. All group, perfeito, tá? Então agora a gente já conseguiu guardar o primeiro item da lista, que é o source item, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa linha aqui, a gente vai usar ela aqui, em vez desse 0, a gente vai usar como source item. Ok, então ele vai pegar as influências dela. Então a gente vai dar um print nesse cara agora. A gente vê se ele está pegando. Nesse caso a gente vai ter que selecionar a mesh. Essas duas meshes eu vou dar um delete history nelas, que aí apaga o skin cluster delas. Já vai usar elas para transferir. Então vamos pegar assim, por exemplo, dar um play. E o que ele printou aqui pra gente? Ele printou a lista de influências, ó. Esse objeto ele tem influência do head joint, ele tem influência do left arm, tem várias influências aqui para ele, tá vendo? Ele estava originário no corpo, né? Então ele tem todas essas influências, ó, dedo direito, dedo esquerdo, etc, tá? Então essas são as influências que tá nesse objeto nesse momento, então ele já existe. Conseguiu. Então agora a gente vai fazer só uma verificação antes para saber se essa lista existe, tá? Então aqui, ó, if skin, tá? Skin inf list, aí ele vai rodar. Se não existir, ele não roda. Por exemplo, se a gente selecionar primeiro um que não tem skinning, por exemplo, e rodar, ele não conseguiu encontrar. Error. Isso, então ele não conseguiu, tá? Então ele não rodou. Então ele até deu uma travada aqui porque ele não tinha skin cluster. Então a gente precisaria verificar se ele tinha skin cluster antes de pegar a influência dele, tá? Bom, aqui a gente pode deixar assim mesmo, acho que não é tão problema, né? Mas eu tô pensando aqui se a gente consegue uma alternativa rápida para isso. A gente consegue. A gente consegue dar um try, senão ele dá um break, assim, sabe? Aqui a gente pode ter... Vou deixar um comentário para a gente adicionar um try except. Bom, aí ele não vai dar esse erro se a gente vai adicionar um try except aqui. Se a gente quiser lá na frente, tá? Senão a gente vai pensar numa outra alternativa para ele não dar esse errinho, tá? Então agora, se ele tem inf list, que é esse cara aqui, aí ele vai rodar o nosso código, tá? Para ele rodar o nosso código, agora a gente vai ver o algoritmo que a gente tinha planejado. Aqui, ó. Para cada item selecionado, a partir do 1, ele vai copiar o skinning de um para o outro e vai transferir o peso do skinning no copy skinning dele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o loop a partir do item 1 aqui, ó. Então a gente vai fazer aqui antes de rodar o loop, ó, o que a gente tem nesse código aqui, o loop
roda a partir da mesma lista a partir do 1. Poderia ser assim, eu acho que não tem problema nenhum. Eu estou pensando só se a gente consegue otimizar isso daqui para ficar mais claro didaticamente, mas eu acho que a gente vai usar assim mesmo, né? Então, o item list, vamos fazer uma item list aqui, ó. Item, ou então destination list, tá? Destination list. Vamos pegar o destination list e ela vai ser o cell list, que a gente desvincula do cell list. Ela vai ser o cell list do 1 para frente, tá? Então ele já listou para a gente essa destination list e agora a gente vai rodar o mesmo for ali igual a gente tem, ó. Eu vou tirar esse cara. Vamos lá. For cada item em destination list, a gente vai dar um print no item, tá? Só para a gente testar. Vamos lá. Aqui tem 2 selecionados, ele vai entrar. Ele vai travar ali porque ele não tem skinning, mas vamos pegar agora um que tem skinning. Ele vai ter que listar para a gente os duas partes do relógio. Ó. Listou para a gente as 2 partes do relógio. Excelente. Entrou aqui, está funcionando. Próxima etapa, a gente vai pegar o skin cluster mesmo, ó, e aplicar essas influências no objeto. Tá? Eu acho que antes esse comando aqui do skin cluster pegava, mas ele tirava os joints que não tinham skinning, em peso de skinning, ele já limpava, mas eu prefiro deixar mesmo sem peso de skinning para poder tirar depois no final, quando a gente aplicar o Optimize Scene Size. Tá? Então vamos lá, nosso script está indo bem. A gente printa aqui o item. Antes de printar, a gente vai fazer o comando. Então, commands. Aqui, ó, esse comando aqui mesmo, né? É só traduzir ele. A gente já pode pegar essa parte toda aqui e trazê-la para cima, tá? Isso já vai economizar um trabalho para a gente aqui. Só se eles não estão com uma indentação errada. Isso, a indentação está certa. Ótimo. Então agora o que a gente faz? A gente vai... Isso, verifiquei. São todos espaços, então a indentação está certa. Isso, porque às vezes tem um tab, a gente clica no teclado, tecla no teclado e ele já dá problema, ele não indenta igual ao espaço. Ou você usa só espaço ou você usa o tab, tá? Então vamos lá, o skin cluster que a gente tem aqui, ele vai criar a partir da nossa influência, que já não chama inf, ele é isso daqui, é esse nome, é a nossa lista de influência, vai atingir um objeto que não é mais o objeto, na nossa nomenclatura que é o item, e esse TSB e o IBP, a gente vai ver o que é. Eu nem me lembro o que é isso. Vou aqui pra gente ler ali, ó. TSB, vamos procurar TSB. Fica difícil, é só a gente fazer Ctrl F, TSB. Aqui, ó. To selection bonus. Ele fala Geometry will be bound to the selected bonus only. Ok, então isso aqui é muito interessante. Isso aqui foi uma mudança que eu fiz no código para ele só esquinar com os objetos selecionados. Tá? É o comando igual a gente tem aqui no skinning, bind skin. É igual esse daqui, ó. Esse TSB aqui é a opção de to selected bonus. É esse aqui exatamente. A gente vai deixar ele como true. Excelente. A outra opção é o IBP aqui, ó. Vamos procurar ela lá. IBP é o Ignore Bind Pose. Tá, então ele pode ter múltiplos bind poses, né? Eu acho que é isso. This flags deprecated, no longer used, will be ignored. Então, ó, nem precisa ter ela, ela já nem existe mais. O script nosso é muito antigo, então ele não vai pegar. Nem precisa, pode deixar sem. Excelente, obrigado, Maia. Ok. Ele também só usava na criação aqui, ele poderia ser ignorado. Ok, beleza, obrigado. Então, vamos ignorar ele. E vamos ver o que a gente tem aqui também no bind skin que a gente precisa colocar. Mantém max influence. Esse mantém max influence a gente vai criar ele como desligado. Isso eu acho que a gente
Talvez essa é importante para a gente procurar e tirar isso do nosso skin, tá? Mantém Max Influence. Ver se ele tem aqui no nosso skin. Maximum Influence. Maximum Influence eu gosto de colocar 3. Essa opção aqui, ó. Max Influence. Então a gente vem aqui e coloca Maximum Influence ó 3. Eu espero que seja um número que está esperando aqui, né? Inteiro. Excelente, inteiro. Outra coisa que a gente também põe é... Selected and Transform. A gente vai encontrar aqui mais uma coisa legal. Ó. Bind Method. Eu gosto do Bind Method Classical. Então eu já vou adicionar aqui como Classical Bind Method. Vamos ver. Closest distance between. Não, Bind Method. Vamos deixar o Closest distance. Bind Method não interessa, porque a gente vai copiar depois o skinning. Não interessa. Tá? Pode ser qualquer método que tiver, ele vai... E depois a gente vai copiar mesmo, não precisa passar isso. E eu queria ver a opção de Skinning Method. Skinning Method é legal, a gente pode colocar o 0 como Classical Linear Skinning, tá? É o default, esse aqui é o melhor de todos. Eu acho que é bom a gente dizer ele, né? Vamos colocar no lugar desse aqui que está não continuado, né? Então eu acho que isso aqui já ficou bem legal. A última coisa que a gente poderia fazer nesse Skin Cluster aqui é criar um nome para ele, tá? Porque às vezes ele vem como Skin Cluster 1, Skin Cluster 2, Skin Cluster 3. Aí a gente vai achar um nome bom para ele aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos primeiro fazer a nossa tarefa, ver se ele já está transferindo de um para o outro, ó. Então a gente tem que selecionar, por exemplo, o nosso braço e o reloginho. E a gente vem aqui e roda até essa linha, ó. A gente vê se ele vai conseguir transferir de um para o outro. Ó. Ele vai simplesmente agora só criar um Skin Cluster. Ele criou aqui para o reloginho. Aqui, ó, Skin Cluster 10. Excelente. Então, até aqui está funcionando bem. Eu vou deletar esse histórico de novo. Set History. Por quê? Porque agora a gente vai tentar criar com um nome para ele, tá? Ou então a gente deixa isso para mais tarde. Acho que pode ficar um pouco confuso para vocês, mas eu vou tentar ser bem breve assim. Eu vou tentar só colocar um Skin Cluster na frente. Lá depois que a gente integrar no AutoRig, pode ser que a gente queira fazer ele mais aperfeiçoado. Mas, por exemplo, o nome que a gente vai dar para ele, aqui ó, ele recebe name, tá vendo? Ó? Name, tá? E no exemplo que ele dá pra gente aqui, ó, vamos ver se ele coloca um name antes de tudo. Não, na forma dele utilizar, ele primeiro passa os objetos, tá? Depois a flag de name. Então aqui passa os objetos, depois a gente passa a flag de name aqui, ó. O name dele vai ser o item, mas a gente vai pôr bem simples aqui, ó, underscore sc, para dizer que é o Skin Cluster. Vamos fazer o teste de novo. Braço do relógio. Play. E ele criou o nosso Skin Cluster com o underscore Skin Cluster. O ideal seria tirar esse mesh aqui do meio do caminho. A gente vai fazer isso numa próxima etapa, tá? Vamos primeiro terminar o nosso script base, tá? Depois a gente melhora ele um pouquinho. Vamos lá. Então agora a próxima coisa que ele faz aqui é exatamente selecionar. Essa aqui eu já posso deletar para a gente não se confundir. Tá? A primeira coisa que ele faz aqui é selecionar o item primeiro da lista antiga, que é esse source item. Então, vamos selecionar ele. E depois a gente seleciona o nosso objeto, tá? Como adição da seleção superior, tá? Eu acho até que se a gente passar uma lista aqui, ele vai selecionar os dois, um depois do outro. Mas vamos deixar primeiro o source e depois a gente seleciona o item. E esse item com essa opção aqui, ó, true. Essa opção aqui eu vou mudar o nome dela, porque eu não gosto de escrever muito resumido. Select
porque senão fica difícil depois a gente dar manutenção, sabe? Aí vamos ver qual que é aquele nome reduzido, né? É aqui, ó, toggle, tá bom? Ele indica pra gente essa que ele tá adicionando na seleção, tá bom? Então, toggle. Isso. E depois ele vai printar a seleção só pra gente ver o que é que tá selecionado ali. Vamos fazer só de teste, né? Vamos lá. Quem está selecionado é primeiro o braço. Aqui eu vou deletar o histórico de novo desse cara para criar o skin cluster nele. Play. Ele printou a seleção. Primeiro o arms, depois o wrist mesh. Então, excelente. Até aqui ele conseguiu selecionar tudo certinho, tá? E logo em seguida ele usa o comando copy skin weights com essas opções. Aí a gente vai lá no Maya ver as opções do copy skin weights que a gente gosta para a gente colocar, tá? Esse copy skin weights a gente vamos lá, acha aqui, ó, copy skin weights, excelente. Agora vamos ver quais que já tem aqui. Tem o MN, que o MN vai significar mirror mode. Ele diz que ele já passa o mirror mode 1. Não sei se é isso não. NM. Não deve ser esse não. Não tem nada a ver com mirror. Esse é MM. Desculpa. Então a gente vai ter que procurar aqui o N. Vamos lá. Find NM. Ok, se ele encontrou. Encontrou. No mirror. Exatamente. Então quando a gente está copiando o skin, a gente não vai fazer o mirror. Excelente. Então, no mirror para esse cara. True. E depois SA. Vamos traduzir o que é o SA. SA tá fácil aqui. Tá. Surface Association, tá? Ele diz o quê? Que a gente vai transferir entre as superfícies. Closed Point, Raycast, Closed Component. Eu acho que o melhor de todos é o Closed Point, ó. E é esses daqui. Quando a gente vai fazer o Copy Skin. Esse aqui, ó. Copy Skin Weights. Essa é a opção, tá? Closed Point on Surface eu acho que é o melhor. Que é o default mesmo do Maya, tá? Closest Point, ó, então já tá lá. Closest Point. Excelente. Closest Joint é a influência dele. Então, o que é isso aqui? Ó, Influence Association. Ele tá como Closest Joint nesse script. Mas o ideal pra gente é fazer essa opção aqui, ó. Label, depois one-to-one. Porque o label, ele vai pegar o label do próprio joint, tá? Então, no DP Auto Rig System, a gente já tem joint label aplicado para todos eles. Isso facilita muito na hora de transferir o skin de um para o outro. Então, a gente vai colocar o association como label e depois one-to-one. Tá? Então, a gente vai pegar aqui o association, influence association, a gente vai passar uma string para ele. Tá? Aí a gente passa como label. Okay? A gente consegue fazer the flag can be included multiple times, multiple associations. Então eu acredito que a gente pode colocar ela mais de uma vez para a gente pôr mais outra associação. Então a primeira associação que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Surface Association. A gente, em vez de Closest Joint, a gente vai passar aquele que a gente gosta, que é o Label. Label. A gente até pode deixar esse aqui, Closest Joint, por último, né? Vamos deixar ele como última associação. A gente tenta pegar esse aqui de novo e passar mais duas vezes aqui, ó. Isso. Uma com um valor e o outro com outro valor. Esse valor aqui é o label. Ok. E esse outro valor aqui deve ser o one-to-one. Vamos ver como que ele escreve aqui o one-to-one. One-to-one. Ok. Aí a gente passa certinho, ele não trava. Tá? Vamos ver se assim ele deve funcionar, porque eu acredito que ele vai usar como primeira Surface Association e depois os outros. Vamos ver. Vamos ver se ele vai funcionar assim, tá? Então vou deletar aqui o nosso histórico. É o history.
A gente seleciona primeiro esse, depois esse, play. E ele falou, opa, keyword argument repeated. Quando foi repetido ali, não deu. Então ele não vai aceitar. A gente vai colocar só um argumento mesmo, mas a gente vai tentar passar isso como uma lista. Vamos ver se só como label ele já vai. Se ele já for, a gente sabe que já está funcionando inicialmente. Desse para esse. Play. Ok, invalid surface association mode. Surface association mode que a gente deu chama-se label. Vamos ver se ele está com algum probleminha no surface. Opa, desculpa, não é surface association, é influence association. Isso, surface association, de onde que eu tirei isso? Ah, eu copiei errado aqui, ó. Surface association, closed point, a gente deixou ele normal. Aí a gente quer o influence association. Vamos ver se é isso aqui, eu vou dar um Ctrl Z. Vamos ver se esse cara pode ser chamado, porque lá no código ele diz que pode ser chamado. Eu nunca vi isso acontecer, mas a gente vai aprendendo, né? Esse aqui deleta histórico, ok. Dele para esse, opa, para esse. Play. Argumento repeated, é o que eu esperava mesmo, nunca vi isso em programação, então até estranhei. Mas vamos ver, ó, se for só o label, o que ele faz? Desse para esse, só o label transferiu, perfeito. Tá? Então agora se a gente vê o skinning ali, bonitinho, tá? Vamos testar para esse aqui também. Play, skinning. Não tá legal ainda não. Ele ainda precisa fazer um melhor aqui. Aqui eu vou deletar o histórico. Vamos ver se o Surface Association tá certo. Let history. Ok. Influence Association. A gente vai tentar passar com uma lista, tá? Para fazer isso aqui em lista, a gente vai colocar label. Depois a gente passa one to one, que eu acho que é assim que estava escrito lá. E a gente vê se isso aqui vai funcionar. Se funcionar como lista, a gente vai acrescentar mais um lá, que é o joint tal. Aqui funcionou, ele passou como uma lista, tá excelente. Então, aqui a gente já conseguiu chegar nessa parte aqui, ó. É o skinning do um para o outro, a gente já copiou, já criou o skinning e já copiou de um para o outro. Então, essa parte a gente já conseguiu concluir. Eu vou só verificar se a gente tem alguma outra aqui que a gente vai passar por último. Closest join. Tá? Eu acho que isso aqui, o nosso script está pronto. Está pronto porque a gente usou um script base. Vamos fazer um último teste dele para os dois, as duas geometrias. Então seleciono o braço, depois uma geometria, outra geometria e passo o skin para elas. Ok, então isso aqui deve ter funcionado direitinho. Ele ainda não está copiando muito bem não, ó. Vamos fazer o teste com o script anterior e qualquer coisa a gente tira o que a gente não fez de legal. Com o script anterior ele daria esse resultado, ó. Vamos ver. Ó, o resultado está bem mais bonitinho aqui, tá vendo? O nosso resultado do relógio. Então, talvez a gente vai deixar no close to joint mesmo. Vou dar um delete history. E vamos testar de novo o nosso outro script aqui novo. Só que a gente tem que optar por isso daqui, ó. Isso daqui que está me chamando a atenção, ó. Influence Association. Qual que era a outra coisa que a gente tirou? Closest point. Eu acho que essa daqui que a gente tirou e que não deve estar funcionando. Vamos colocá-la aqui como um argumento. E o SA a gente vai pegar de novo ele lá, né? Surface Association. Closest point. Aí eu acho que agora vai dar legal, tá? Vamos testar. Tá acabando para esse vídeo, que ficou muito longo, desculpa. Mas a gente, na hora que vai trabalhar, a gente sempre encontra, né? Desafios pela frente. Aí, agora a cópia tá certinha, ó. Ele esquinou direitinho, transferiu com o Surface Association certo, que é o Closest Point, ou seja, ele vai esquinar o ponto que estiver perto daquele onde a gente está olhando pela origem, que é esse daqui, ó, Closest Point. Já havia esquecido de passar ele como argumento aqui.
Agora ele está certo e a nossa lista de influência ideal para a gente trabalhar são essas daqui, tá? Que seria label, one-to-one e por último a gente pediu close to joint, ou seja, essas 3 linhas de associação aqui, tá? Eu acredito que funcionou super bem. Esse script agora a gente vai passar por uma nova fase, que é a fase de transformar ele em uma função. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo. E no próximo vídeo a gente vai usar essa função para melhorar ela e transportá-la depois para dentro do DP Auto Rig System. E eu acho que vai funcionar super bem, tá bom? Muito obrigado pela paciência, quem gostou de ver isso daí, porque agora já começa a coisa de programação e tem que ter um pouco mais de paciência mesmo, né? Obrigado, valeu.